Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você que está nos assistindo no YouTube, você que está nos ouvindo ou também nos assistindo no Spotify, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro da nossa comunidade. Eu me chamo Anderson Gomes e aqui nós falamos sobre foco, produtividade, inteligência emocional, hábitos, disciplina e o desenvolvimento pessoal e profissional de uma maneira geral, tá, gente? No vídeo de hoje, meus amigos, nós vamos falar, dando continuidade à sequência anterior, onde nós tratamos nos 3 vídeos anteriores, na verdade, nos 3 e depois teve um 4º vídeo. Esse é o nosso 5º vídeo na sequência, onde nós falamos sobre mudança de mentalidade nos 3 primeiros vídeos. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E depois nós falamos sobre autoconhecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que você precisa de um sistema e não apenas de motivação, tá? E para iniciar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta bem direta. Quantas vezes você já assistiu lá um vídeo motivacional, uma palestra, e aí você ficou lá todo empolgado, cheio de energia e uma semana depois você estava do mesmo jeito que antes, né? Porque a motivação passou, você esqueceu até o que ouviu. Quantas vezes você já começou o ano com metas incríveis, motivação lá nas alturas depois da virada, e aí em fevereiro já tinha até desistido de tudo? Quantas vezes você já disse dessa vez vai ser diferente, mas não foi? Olha, eu vou te falar uma verdade que talvez você nem queira ouvir, mas é verdade. Por experiência própria. Só motivação não funciona. Ela até, ou melhor, funciona por uns 3 dias. Depois ela acaba e aí você volta para o mesmo lugar. Você percebe isso quando você começa uma academia. Você está lá todo motivado, treina 3, 4 dias e aí no 5º dia, se você se permite faltar, mas talvez você falte também no 6º dia. Isso você percebe nos estudos, pessoal que tem uma longa jornada, o pessoal que estuda para concurso, começa ali um dia motivado, 2, 3, passa 1, 2, 3 semanas e o rendimento cai porque a motivação foi embora e realmente ela não estará presente em todos os momentos. Você também percebe isso na dieta. Começou uma dieta super empolgado, bastou a primeira sexta-feira de saída com os amigos e aí você já muda completamente e joga tudo na lata do lixo. E, gente, sabe qual é o problema disso? É porque, assim, todos nós, e não aponto só para você, nós estamos viciados em motivação. No livro, inclusive eu acabei de ler esse livro hoje, Nação Dopamina, da Anna Lembeck, professora de Stanford. Se você não leu, fica a dica, tá? Ele explica algo brutal. O nosso cérebro, ele funciona buscando o equilíbrio entre o prazer e a dor. Quando você consome algo que te dá um prazer rápido, seja uma droga, um vídeo motivacional, como eu acabei de dizer, o seu cérebro ele libera dopamina. E aí você sente aquele pico, mas aí logo em seguida o cérebro compensa indo para o lado oposto. E aí você sente aquela queda brusca, aquela desmotivação. E é exatamente isso que acontece com a motivação. Quando você assiste um vídeo motivacional e sente, vou mudar minha vida, vou começar hoje. Aqui ocorreu pico de dopamina, energia alta. 3 dias depois, queda, desmotivação, procrastinação. E aí você faz o quê? Você volta lá para o vídeo motivacional para tomar mais uma dose. Só que aí você não vai achar que aquela dose foi tão forte quanto a primeira. E aí talvez você procure um outro vídeo e depois um outro vídeo. Isso se torna um ciclo vicioso. Você consome vídeos motivacionais como se fossem drogas, aquela injeção de ânimo, aquele pico de energia. Mas aí o efeito passa e aí você precisa de uma outra dose, e outra, e outra. E quanto mais você consome, mais tolerante você fica, como é com qualquer droga. E você vai sempre precisar de estímulos maiores, até que em um momento você não vai encontrar e vai viver desmotivado. Vocês querem saber de uma verdade que realmente ela é brutal, mas ela
ela precisa ser trazida à nossa realidade, você nunca sai do lugar quando você está nesse ciclo vicioso. Porque você, por estar preso no ciclo do vício, pico e queda e busca por outro pico, isso nos adoece. Quando você tem um sistema, o oposto da motivação, é como eu digo, o sistema é o oposto disso. O sistema não te dá pico, o sistema te traz estabilidade, um progresso mais constante, sem tantos altos e baixos dramáticos. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar por que a motivação ela é o caminho errado. E eu vou te ensinar o que realmente funciona, que são sistemas. Então fica comigo até o final, porque isso aqui pode mudar completamente a forma como você trabalha e como você vive, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade. Ativa as notificações ou compartilha esse conteúdo com pessoas que você acha que também precisam desse conteúdo, ok? Vamos lá. Esse é o nosso primeiro, se você está vendo esse como o primeiro vídeo, fica até o final, tá? Fica até o final. Se você gostar do conteúdo aí também, se inscreve no canal, curte, compartilha, beleza? Gente, vamos começar entendendo por que a motivação não funciona no longo prazo, tá? Pessoal do YouTube, pessoal do Spotify, me ouçam. A motivação ela é uma emoção e emoções, por definição própria, são temporárias. Elas vêm e vão. Você não acorda todos os dias feliz, você não acorda todos os dias animado, você não acorda todos os dias com vontade de conquistar o mundo, como acontece muitas vezes. Alguns dias você acorda cansado, outros dias você acorda desanimado, outros dias você acorda sem vontade de fazer nada. E eu trago um exemplo meu para vocês. Eu nem sempre fui assim, tá? Mas eu hoje me acho uma pessoa organizada, me acho uma pessoa disciplinada, e tem dias que eu me acordo assim, eu não tô com vontade de vir aqui gravar um vídeo para vocês, eu não tô com vontade de trabalhar, eu não tô com vontade de ir pro meu treino, mas eu vou, porque há um sistema que me mantém constante nisso. Porque se você depende de motivação para agir, você não faz nada. Porque você vai acordar muitos dias desmotivado, cansado, seja por uma má noite de sono, seja por um estresse, seja por um problema financeiro, coisas que muitas vezes são passageiras, mas que geram em você um comportamento que vai trazer consequências para a sua vida. E é porque você fica paralisado. O cara que estuda para concurso, ele vai acordar desmotivado em grande parte dos seus dias. E ele precisa manter aquela consistência. Imagine se o cara estudar só se tiver motivado. Porque aí, meu amigo, ele vai, toda vez que ele estiver desmotivado, ele para. Então, se ele for tirar o líquido de quanto ele estudou, dos dias que estava motivado e sem, no final das contas, no longo prazo, o problema dele vai ser muito maior. Ele está perdendo mais tempo, estudando pouco, e vai demorar muito a passar. E talvez nem passe se manter esse ritmo. Gente, e esse é o grande problema. Profissionais medianos, eles agem quando estão motivados. Profissionais excepcionais, gente que já consegue trabalhar um pouco a mentalidade, que já tem um mínimo de autoconhecimento, esses profissionais, eles agem independente de motivação. E aqui eu quero que você pense comigo. Você escova os dentes todos os dias? Acredito que sim, provavelmente sim, certo? Mas você escova os dentes porque está motivado? Acho que não. Você escova porque é um sistema, é uma rotina, é um hábito e você nem pensa sobre isso. Você já acorda e já faz. Ou faz antes de dormir. Faz também, né? Você não acorda pensando, nossa, cara, hoje eu tô super motivado para escovar os dentes. Aí você vai lá, só escova e pronto. Agora imagine se você aplicasse essa mesma lógica para coisas que realmente importam na sua carreira, na sua vida profissional, na sua vida pessoal.
Imagine que se você não precisasse de motivação para trabalhar nos seus projetos importantes, para estudar, para se dedicar ao seu relacionamento, se você simplesmente fizesse todo dia como um sistema. E é exatamente a adoção de um sistema que separa quem tem resultados consistentes de quem vive numa montanha-russa emocional. E aqui eu vou trazer para vocês, como eu tenho feito em alguns vídeos, um exemplo real. Jerry Seinfeld é um dos comediantes mais bem-sucedidos da história. Se você não sabe quem é ele, você pode dar um Google aí ou coloca aí na sua IA, que ela também vai falar, seja ela qual que você use. O Jerry ele criou e estrelou a série Seinfeld, que foi um fenômeno da TV americana aí por volta de 11 anos. Hoje ele tem uma fortuna que está estimada em quase $1 bilhão. Mas você me pergunta, Anderson, como ele chegou lá? É fácil, o cara era bom de comédia e o cara ia lá e fazia e pronto, e a comédia vende. Não era assim. Lá nos anos de 1970, quando o Jerry ainda estava começando, ele era só mais um comediante tentando a sorte em clubes de comédia em Nova York. Ele ganhava o equivalente a 2 cheeseburgers por apresentação. Um dia, um jovem comediante chamado Brad Isaac encontrou Seinfeld nos bastidores de um show e perguntou para ele qual é o segredo para o seu sucesso. Sabe o que foi que ele respondeu? Ele deu uma resposta que mudou inclusive a vida de muita gente, porque isso foi compartilhado depois. Ele disse o seguinte: para ser um humorista melhor, você precisa escrever piadas melhores, para que você possa depois, usando da dramaturgia, apresentar nos shows. Mas para escrever piadas melhores, você precisa escrever todo dia, e não apenas nos dias que estiver motivado. E ele não parou por aí não, gente. Ele explicou o sistema que ele usava para garantir que ele escrevesse todos os dias. Ele pegou um calendário de um ano inteiro, pendurou na parede, e toda vez que ele escrevia, todo dia, mesmo que fosse só uma linha, só uma piada, ele marcava um X de vermelho naquele dia. Pra você pegar seu calendário e dizer, cara, hoje, pá, meta batida, escrevi nem que seja uma frase. Depois de alguns dias, ele tinha essa corrente de X vermelhos lá no calendário, uma sequência. E aí o único trabalho dele, que ele colocou na cabeça era o seguinte: cara, não posso quebrar essa corrente, tenho que deixar, manter, porque se eu parar um dia eu vou quebrar. Então ele, olha como isso mexeu com a cabeça dele. Você percebe o que aconteceu? Ele transformou a motivação num sistema. Ele não esperava estar inspirado para escrever, ele não esperava ter vontade, ele simplesmente escrevia. Escrevia todo dia como parte de um sistema por ele adotado. E sabe qual foi o resultado disso? Ele escreveu à mão em cadernos amarelos desde 1975 e foram mais de 15 mil dias de escrita ininterrupta. Ele produziu mais de 10 milhões de palavras ao longo da carreira. E sabe o que é mais interessante? O Seinfeld não hesita em dizer que escrever todos os dias não é divertido nem motivador. Segundo ele, a maioria das vezes foram torturantes. Mas mesmo assim, ele fez, porque foi o sistema. E aqui, meus amigos, é uma lição de ouro. Você não precisa estar motivado para ter sucesso, para alcançar os seus objetivos. Você precisa adotar um sistema. Agora vamos entender a diferença fundamental entre você operar com motivação e você operar com sistema, só para deixar isso claro para vocês. Quando você depende da motivação, você só age quando está afim, é isso? Eu já acordei motivado, tô legal, vou fazer isso porque eu tô afim de fazer. Você precisa de estímulos externos quando você depende de motivação constantes, é vídeo, frase, é um coach. E quando você depende de motivação, seus resultados são totalmente inconsistentes. Porque um dia você faz muito, no outro dia você não faz nada. E muitos dias você não vai fazer nada. E você vive aí numa montanha russa emocional. Tá sempre começando do zero. Quando você opera com o sistema, é diferente.
Porque você age independentemente de como você se sente. E só isso já é muita coisa. E eu faço isso hoje para gravar os nossos vídeos aqui do canal, as aulas do Além do Diploma, dentro da minha programação, os vídeos para Reels e outras coisas mais, produção de conteúdo. Fora o meu trabalho no Ministério Público de dia, né? Isso aqui eu faço na noite, na madrugada. Eu opero com o sistema, porque você age independentemente de como se sente. Cara, Anderson, mas assim, não vai ter aquele dia? Vai ter aquele dia que você realmente não vai fazer. Vai ter. Ele não pode ser, ele tem que ser a exceção da exceção da exceção. Ele não pode virar uma regra. Pelo menos até alcançar o que você quer alcançar. Quando você opera com o sistema, você tem uma estrutura mais clara do que fazer e quando fazer. E no final, seus resultados eles serão mais consistentes. Porque todo dia você tem um progresso. Você não depende de emoções. Você constrói sobre o que você já fez. Você vai construir em cima do que você está fazendo. Pensa assim, gente. A motivação ela é como se fosse um vento. Às vezes ela sopra forte, ela vai te empurrar para frente. Outras vezes ela não vai soprar nada. E aí você vai ficar parado. Já o sistema é como se fosse um motor. Não importa se tem vento ou se não tem vento. O motor vai funcionar todo dia de forma mais previsível. Uma pessoa que depende de motivação para escrever, por exemplo, ela espera inspiração. Mas hoje eu não estou inspirado. Hoje eu não vou escrever. Muitos escritores passam por isso. Não só escritores, jornalistas também. Uma pessoa com sistema, ela escreve lá 500 palavras todo dia. Estou trazendo um exemplo. Ela coloca lá um horário, 6 da manhã. Inspirado ou não inspirado, com vontade ou sem vontade. Adivinha, dentro desses dois exemplos, quem escreve mais livros? Quem termina mais os trabalhos nas suas matérias jornalísticas? Tá. Um outro exemplo, uma pessoa motivada, ela vai para a academia quando ela está animada. Aí ela vai 3 vezes na semana, depois 2 na outra, depois 1 na outra. Uma pessoa com sistema treina segunda, quarta e sexta, 7 da manhã, sempre, não negocia. Anderson, eu tenho que treinar 7 da manhã? Não, estou dando só um exemplo. Você pode treinar 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, meio-dia, o horário que você quiser. Estou falando é de a consistência, a constância de estar naquelas datas, naquele horário. Então, adivinha quem está com motivação e quem tem sistema. Quem é que fica mais em forma e mais saudável? Uma pessoa que está motivada, gente, compra um curso quando está todo empolgado. Não pode ver uma coisa passando na internet prometendo um milagre, vai lá e compra. Aí assiste as primeiras aulas lá, cheio de energia, depois abandona. A pessoa com sistema dedica lá seus 30 minutos a 1 hora todo dia, naquele horário, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, para estudar sem exceção. Percebeu o padrão? O sistema, ele vence a motivação, sempre. No longo prazo. Quem tem sistema esmaga quem depende de motivação. Anderson, beleza, eu já entendi, você já me convenceu, mas, cara, como é que cria esse sistema? Então, vamos um pouco para a prática aqui, tá? Agora eu vou te ensinar um passo a passo para você criar um sistema que funciona para você, tá? Não é o meu sistema, não é o sistema do outro, é o sistema que funciona para você. Por isso que é importante, se você está aqui, se você está me assistindo, pega papel e caneta para anotar. Se você está me ouvindo, guarda essa informação, ouve, pensa mentalmente, tá, sobre o que nós vamos falar agora e depois quando você chegar em casa você faz alguma anotação, uma reflexão, porque é importante que nós possamos colocar os insights daquilo que nós aprendemos, para que a gente possa colocar em prática, certo? Então, o primeiro passo, identifique qual é a única ação que se você fizer todo dia, você transformaria sua vida profissional. Você que trabalha com vendas, aplicar diariamente, estudar mais sobre vendas para aplicar diariamente aquele conteúdo no seu trabalho. Você que escreve, escrever todo dia. Você que está estudando para um concurso, estudar todo dia. Estou trazendo exemplos, tá, gente? Imagine uma ação, se você fizer todo dia, transforma a sua vida profissional e a sua carreira. Pense nisso.
tá? Como nos exemplos, se você é escritor, escrever vai ser sua ação essencial. Se você é gestor, por exemplo, revisar lá as prioridades, liderar a sua equipe. Se você está construindo um negócio, prospectar clientes, criar conteúdo nas redes sociais. Se você quer mudar de carreira, comece a aprender novas habilidades para que você possa fazer essa transição. Escolha uma ação, não escolha 5, não escolha 10, escolha apenas uma. Porque você não vai conseguir criar 10 sistemas de uma vez, você vai começar com um. Quando você tornar esse um automático, aí você vai e adiciona outro, beleza? Segundo passo, qual é o mínimo que você pode fazer dessa ação todos os dias? O mínimo. Por exemplo, não adianta você decidir, vou escrever 10 páginas todo dia. Cara, isso não é sustentável. Melhor você escrever uma todo dia durante 365 dias do que escrever 10 em 3 dias e parar. Escrever 300 palavras por dia, 15 a 20 minutos. Estudar 30 minutos por dia. Exercício de 15 minutos por dia, 30 minutos. Caminhada. Prospecção de clientes lá, 5 contatos por dia que eu vou ligar. É uma ação mínima. E sabe por que isso funciona? Porque quando você define esse mínimo viável, né, que ele precisa ser sustentável, você acaba removendo aquela desculpa. Porque mesmo nos piores dias, você vai conseguir fazer o mínimo. Agora, se você botar o mínimo, algo absurdamente difícil de alcançar, você vai se frustrar, porque vai ser difícil você fazer, vai ser muito sofrimento. E o que acontece na prática é exatamente isso. Às vezes você começa com o mínimo e acaba fazendo mais. É isso que vai gerar. Mas o importante, o mínimo, é o mínimo sempre acontecer. Esse é o importante. Vão ter dias que você está lá, não, meu mínimo é esse. Aí vai estar empolgado, vai fazer mais. No outro dia você não vai estar empolgado zero. Faça o mínimo. Tá? Faça o mínimo. Com o tempo, o mínimo vai aumentar. Porque você não quebrou a corrente. Aquela constância está cada vez mais lhe favorecendo e lhe motivando a manter o sistema. O terceiro passo, defina exatamente quando você vai fazer. Tá? Quando você vai fazer? É todo dia? Quando? Tá? Quando? Por exemplo, todo dia eu vou, todo dia 6 da manhã eu vou escrever lá uma página do livro. Todo dia às 20 horas eu vou estudar ou vou ler um livro por 30 minutos. A 60 minutos, por exemplo. Aí vai depender muito do nível de cada um. Vamos botar 30 para quem está começando. Todo dia depois do almoço, eu vou caminhar ali 15 minutos dentro da empresa. Gente, isso importa porque quando você ancora a sua ação num horário específico, todo dia eu vou correr, ou 3 vezes na semana eu vou correr 5 da manhã. Eu vou treinar na academia às 16 horas ou 17. Quando você ancora essa ação num horário específico ou num gatilho, por exemplo, depois do café da manhã, antes de dormir eu vou ler. Quando você faz isso, você tira a decisão da equação. Você não acorda todo dia pensando, será que hoje eu vou escrever? Não, às 6 da manhã você vai lá e escreve. Ponto final. É o sistema. É o sistema. 16 horas, vou treinar. Tal hora, vou correr. Não vai ficar pensando, estou motivado para isso, não estou, não, vai lá e faz. E o quarto passo, use o método do Seinfeld. Pegue um calendário e marque um X aí nos dias que você cumprir. E eu estou falando um calendário, mas você pode fazer em qualquer outro sistema, desde que você faça um acompanhamento. Você pode usar aí um calendário físico na parede, porque para muita gente funciona, porque é mais visual, mais impactante. Você pode colocar isso num app de rastreamento de hábitos, numa planilha, num caderno. O importante, gente, você precisa ver a sua corrente crescer. Isso cria um compromisso psicológico. E a única regra de tudo isso, sabe qual é? Não quebre a corrente. Não quebre a constância. E o quinto passo, entenda que entenda o que é fracasso nesse sistema.
E o fracasso não é ter um dia ruim. O fracasso não é fazer só o mínimo quando você queria fazer mais. O fracasso é quebrar a corrente. Então, se você definiu que vai escrever lá 300 palavras todo dia, escrever 300 palavras mesmo sem inspiração, meu amigo, é sucesso total. Escrever 3.000 palavras num dia de inspiração tá ótimo. Tá ótimo. Anderson, é sucesso. Você fez algo num dia muito inspirado. Pode dizer que é mais sucesso? É mais sucesso. Mas aquele dia, acima da média, não pode ser a base para o dia seguinte. Não escrever nada é que é fracasso. Então, trabalhe pelo menos com o mínimo. O sistema, gente, ele trata todos os dias como iguais. Ou você cumpriu ou não cumpriu. Não importa o quanto você cumpriu. Beleza? Acho que agora vocês já sabem como criar o sistema. Agora vamos falar sobre o que fazer quando a vida acontece, tá, gente? E olha, eu sei que você tá pensando o seguinte, cara, mas Anderson, e tipo, quando eu ficar doente? Quando surgir uma emergência? Quando eu viajar? E aí, nós temos duas abordagens. Eu tenho uma abordagem 1, que é aquela abordagem mais radical, para 0 exceções. Primeiro, você não tem exceção nenhuma. Por exemplo, tô doente, tô viajando, tô cansado, tô feliz, tô triste, não importa. O sistema vai rodar. Esse sistema é o que o Seinfeld adotou. Ele escrevia todo dia há 50 anos, sem exceção. É a abordagem mais poderosa, mas também é a mais difícil. E uma segunda abordagem que funciona muito mais para mim é a abordagem das exceções planejadas. Ou seja, você pode sim ter exceções, só que elas precisam ser planejadas e mais raras. Por exemplo, eu vou dar o gás aqui no que eu preciso fazer, estudar, investir no meu negócio, escrever, mas dia tal eu vou estar de férias e eu vou viajar. E aí você planejou. Você pode ajustar isso, eu vou estar de férias, né? Eu tenho um evento no sábado, então você só não pode transformar isso, aquela exceção, na regra. E aí você pode perguntar, Anderson, beleza, mas qual abordagem você escolhe? A abordagem, gente, a minha eu prefiro a segunda, se adapta mais à minha vida, mas ela depende muito de você. Mas escolhe uma e se compromete. O importante é você não tornar a exceção regra, como eu disse, porque aí você vai voltar lá para o modo antes da motivação. Eu tenho que estar motivado, beleza? Agora vamos fechar isso, tá? E para fechar, vou ser direto com você. Eu não posso te dar motivação. Mesmo que eu gravasse aqui um vídeo mais motivacional do mundo, esse efeito ia passar em 3 dias. Mas eu posso te dar uma ferramenta que funciona para você quando a motivação acabar, tá? Então, que é exatamente o sistema que nós trouxemos aqui nesse vídeo. Então, recapitula comigo, tá? 1. Escolha uma ação essencial. 2. Defina o seu mínimo viável. 3. Âncora num horário fixo, tá? 4. Rastreie visualmente, lembra lá do calendário. E 5. Não quebre a corrente. E aqui vai meu desafio para você, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, ouvindo no YouTube, Spotify. Implemente isso hoje na sua vida. Não é amanhã, não é segunda, não. É hoje, tá? Escolhe uma ação, define o mínimo, pega um calendário e marca lá o primeiro X. E se você aceitar esse desafio, comenta aqui embaixo qual é a sua ação essencial e qual é o seu mínimo viável. Por exemplo, minha ação, Anderson, é escrever. Meu mínimo é 300 palavras por dia às 6, 7 da manhã. E eu vou responder cada um. E daqui a 30 dias você pode voltar aqui e me conta se você conseguiu manter essa corrente, tá? Gente, se vocês quiserem aprofundar nesse e em outros assuntos, se você quiser ter sistemas completos de produtividade, organização, gestão do tempo, entender mais sobre procrastinação, inteligência emocional, mudança de mentalidade, todas as áreas que nós falamos no canal, tudo isso está estruturado aqui dentro do Além do Diploma. São trilhas completas com material didático, exercícios, atividades práticas
e muitas ferramentas para o seu dia a dia, para ajudar aí o seu desenvolvimento pessoal e profissional, e o link está aqui na descrição do vídeo, tá? E para finalizar, você que ainda não é inscrito e ficou até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre produtividade. E agora que você entendeu que precisa de sistema, eu vou te ensinar os sistemas de produtividade que realmente funcionam. Lembra, motivação é uma droga, o sistema ele é o remédio. A motivação te dá um pico, o sistema é que te traz resultados. A motivação ela acaba, o sistema continua. Então, meu amigo, para de esperar a motivação, cria um sistema. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Muito obrigado.